autocondenação, autocrítica, autojulgamento, isso são tudo formas de a gente se sabotar. Uma das melhores maneiras do ego se propagar é ele ficar brigando com ele mesmo, é ele ficar lutando contra ele mesmo. Então, eu acredito que a maioria de nós, seres humanos, se perde nessa brincadeira que pode acabar se tornando um pesadelo, que é a autossabotagem. A autossabotagem é você ficar se criticando, se julgando. Digamos que você está aqui e de repente você começa a pensar, mas eu não sou bom o suficiente, eu não consigo entender isso, eu não sou capaz. E você começa a criar esse círculo vicioso de repetição de pensamentos que te faz ficar estagnado e faz com que você critique, a sua própria existência. Você está aqui tendo um dia maravilhoso e de repente, do nada, vem a mente e começa a dar uns tiros, assim, digamos, tiros, Começa a jogar pedrada. É muito ruim, quando a gente está querendo ser feliz, a gente está querendo melhorar, a gente está querendo evoluir, a gente está querendo, se tornar pessoas melhores e de repente vem a mente com os jogos dela, com os hábitos dela e começa a ter aquela comunicação violenta, E então a gente tem que aprender a lidar com isso, porque enquanto a gente não aprender a lidar com esse hábito do auto-julgamento, da autocrítica, da autocondenação, a gente vai continuar sendo infelizes, porque ninguém é feliz se condenando. E quando a gente se julga, a gente acaba também julgando os outros, a gente julga o mundo. Então, se a gente purifica isso em nós, a gente acaba também purificando isso no mundo. Então é muito importante que a gente analise e perceba esse jogo de críticas que a mente tem. Só que uma coisa muito interessante de se perceber é que, assim, quando você se critica, quando você se julga, quando você se condena, foi realmente você que criou esse pensamento? Ou ele simplesmente apareceu do nada? Porque quando a gente se critica, a gente acha que é nós. Nossa, eu estou me criticando, a minha mente não para, ela fica brigando com ela mesma, ela fica soltando essas críticas. Então, se a gente for explorar o nosso interior, investigar, a gente vai perceber que, na realidade, não é nós que se criticamos, não é nós que nos julgamos, é a própria mente que julga a ela mesma. Porque eu te pergunto uma coisa, por acaso você, se tivesse opção, você iria se criticar? Você iria dizer coisas ruins sobre você mesmo? Você não iria. Você não iria, por livre e espontânea vontade, escolher dizer, nossa, eu sou uma pessoa horrível, eu sou horroroso, eu mereço sofrer. Você não iria querer isso. Então, se você não quer isso, quer dizer que não é você que traz esses pensamentos. Eles são simplesmente espontâneos e automáticos. Eles aparecem em você, mas não são você. Você tem que realmente compreender essa grande diferença de que os pensamentos não são você, mas eles acontecem para você. Eles são percebidos por você. Só que nós, devido à nossa ausência de autoconhecimento, à nossa ignorância, nós acreditamos
que nós somos aquele que pensa, mas não existe alguém que pensa, existe apenas os pensamentos. Para existir alguém que pensa, tem que existir o ego. Isso é o ego, é quando vem a consciência, né, a própria mente, e começa a criar uma identidade. Nossa, eu estou aqui me julgando, sou uma pessoa ruim, mas isso não existe. É apenas uma ideia, uma imagem. A pergunta que a gente tem que se fazer é: se eu consigo observar, né, essas emoções, esses julgamentos, essas condenações, essas críticas, quem é esse eu que está observando? Porque se eu consigo observar os julgamentos e as críticas, significa que eu não sou, né, eles. Mas se eu não sou eles, quem eu sou? Eu só posso ser esse que está observando os pensamentos, essa consciência. E por acaso a consciência se critica? Não, ela não se critica. Por acaso a consciência se condena? Não, ela não se condena. Então é a própria mente que cria um inferno para ela mesma. Só que se a gente não acredita na mente, ela não consegue se autopropagar, ela não consegue se alimentar. Para a mente se propagar, ela precisa que a gente acredite nela. Se você não dá bola para a mente, ela simplesmente se dissolve. E essa é a mágica. A mágica é você perceber que quanto menos atenção e quanto menos você acredita na mente, nos pensamentos, nas ideias que surgem, menos eles têm força, né? Só que ao mesmo tempo você tem que saber essa diferença de: se eu não sou os pensamentos, o que eu sou? Não adianta você saber apenas que você não é os pensamentos, você também tem que saber o que você é. E você só pode saber o que você é através de reconhecer quem você é. E como você reconhece quem você é? Você não pode observar a si mesmo. Essa consciência que está dando realidade ao mundo, que está observando o mundo, que está testemunhando o mundo, ela não pode ser observada por algo. Isso quer dizer que a gente só pode reconhecer a nós mesmos sendo nós mesmos. Por exemplo, o sol. O sol ele não consegue se olhar, mas para ele ser ele mesmo, ele só precisa ser. E é isso justamente o que nos falta, que é ser. A gente esqueceu de ser e a gente está tentando ser. E isso é um grande equívoco nosso, é um grande erro. A gente não precisa tentar ser alguém melhor, alguém mais perfeito, alguém merecedor disso e daquilo. A gente só precisa ser. Porque a gente já é, a gente já existe, a gente já é essa consciência pura, que ela nunca foi afetada por nada, ela nunca foi alterada, modificada. Ela está aqui intacta, perfeita. Independente de onde você esteja, independente de como esteja a sua situação de vida, a sua consciência está intacta. A sua mente pode ter sido afetada, mas você não é a sua mente, você observa ela. Você não pode se confundir com a sua mente. Você não pode acreditar que você é a sua mente se você consegue observar ela. Tudo aquilo que você consegue observar significa que não é você. Então você tem que fazer essa exploração, né, de olhar para dentro
e refletir: quem sou eu? Quem sou eu sem usar pensamentos para responder essa pergunta? Quem sou eu sem usar ideias, sem usar imaginação? Será que eu não simplesmente sou? Será que eu não consigo simplesmente ser? É justamente isso que é a meditação. É você simplesmente ser, né? Você está aqui sentado, sentada, deitado. Você simplesmente é. E quando você está nesse lugar de desidentificação com a mente, o sofrimento não existe. Nem a preocupação com o futuro, nem o ressentimento com o passado. No momento presente, tudo é perfeito. E nada necessita ser alterado, porque tudo é perfeito. Até mesmo no caos de São Paulo, com os barulhos, né, de sirene, com excesso de trânsito, com as buzinas, até mesmo aqui existe paz. Mas a paz não está no lugar, não está em São Paulo, mas está naquela consciência que está aqui sendo, independente se você é em São Paulo, você é no interior, você é no exterior, você sempre é, você nunca não foi, você nunca teve a experiência de não ser algo. Até mesmo quando você dorme, você está lá em paz, você é. Você não pode dizer que você não era algo, né? Tem essa frase que diz: você não é nada, mas você também não é alguma coisa. O que você é? E esse é um mistério, que na realidade não é um mistério, e cada um de nós temos que descobrir em nosso caminho espiritual, né? E na realidade isso é um auto-relembrar. Você está simplesmente relembrando a sua verdadeira natureza, que você esqueceu. A nossa atenção, ao invés de estar repousando em si mesma, a nossa atenção está exteriorizada, perdida nas imagens, nos conteúdos, no barulho, no caos. Agora a gente está recebendo um convite da vida de retornar a atenção para dentro. Na realidade, a vida espiritual, o resumo dela pode ser descrito da seguinte maneira: o que importa não é sobre o que é que eu estou atento, mas quem é esse eu que está atento. A gente tem que relembrar isso, a gente tem que descobrir. E isso é imediato. O que te falta nesse momento? O que falta na nossa vida? Dinheiro, bens materiais. Tem inúmeras pessoas no mundo que têm tudo o que a gente gostaria de ter e não tem sentido na vida, e não são felizes. Então a solução não está no externo. Então a gente tem que encontrar o sentido dentro de nós. E o sentido está aqui, disponível, a gente só tem que perceber. E não nos falta nada. Só falta perceber, reconhecer, ser. E quando a gente reconhece, a gente percebe que nada falta na vida. Até mesmo os problemas deixam de ser problemas. Você se sente em paz.
Você percebe o milagre que é a vida. Tem essa frase do William Blake que ele fala mais ou menos assim: quando as portas da percepção estiverem limpas, aí o homem poderá perceber o infinito. Não é assim a frase exatamente, mas é mais ou menos assim. Então, quando as nossas percepções estiverem limpas, o que vai sobrar é o infinito, é o milagre, é a bênção, é o reino dos céus. Não é o mundo que está errado, não é... É apenas a percepção que está distorcida, está equivocada. E apenas tirar o pó, tira o pó do óculos. Você vai enxergar o mundo de maneira perfeita. Quando você vai limpar uma janela, por exemplo, que está com pó, é difícil. Não, você pega um paninho, você molha ele, você passa na janela. E quanto mais você tira o pó, mais você consegue enxergar o que está, adiante, por trás da janela. E da mesma maneira, a nossa mente, quanto mais pura ela se torna, mais a gente percebe o milagre que a vida é. A vida nunca deixou de ser um milagre. A vida é um milagre. A gente só tem que perceber, limpar nossas percepções, purificar nossa mente e perceber que essa perfeição que existe na vida é o que a gente é. A gente não está separado da vida. A minha natureza é a sua natureza e a nossa natureza é a natureza do universo. Então, quando a gente acorda, a gente percebe que tudo é nós, tudo é Deus, tudo é uno, tudo é o ser. E aí a vida se torna bela, se torna uma comunhão, compaixão, amor, alegria, uma dança. Onde é que a gente compartilha um com o outro o que há de melhor em nós, a nossa luz. E a gente percebe que a gente é um milagre. Então convido você a explorar e mergulhar no seu interior e reconhecer quem você é. Quem é você sem usar algum pensamento? Então, fica com isso no seu coração, quem sou eu? E sinta a resposta, não procure por ela, não tente encontrar a resposta, só sinta. Perceba que a vida é uma bênção, você é uma bênção. Então, muita gratidão por estar aqui comigo e, como sempre, até a próxima. Namastê.